Olá, eu sou a aluna Maria dos Milagres Araújo Barros, eu sou do curso de Teologia pela Unicesumar. O meu polo fica no Itanhangá, Rio de Janeiro, e o meu RA é 2345 65645. E hoje eu vou aqui apresentar a minha atividade mapa da disciplina Teologias Contemporâneas. E hoje o nosso tema do que foi pedido é Teologia da Prosperidade. Vou fazer uma breve introdução que é um tema muito falado na comunidade da igreja e é um tema bastante debatido nos nossos dias atuais. E hoje é importante a gente falar sobre esse tema, porque ele é um tema que influencia muito a prática pastoral e a vida das pessoas na comunidade. Então, tem que ter uma boa reflexão sobre essa teologia, a qual muitos líderes colocam nas pessoas. Então, vou falar aqui um pouco sobre a origem. A origem da teologia da prosperidade, ela deu início no século XX, dentro dos movimentos pentecostais e neopentecostais. A ideia central é que a fé, veja bem, é que a fé, quando ela é acompanhada de atitudes positivas, como dízimos, ofertas, ou seja, o dinheiro, pode trazer prosperidade financeira e saúde. Ou seja, se a pessoa ela der uma oferta, se ela ofertar, se ela chegar ali com dinheiro, se ela ofertar, se ela fazer um propósito e ela vai sair daquela vida de dificuldade, ela não vai ter dificuldade. E a gente sabe que Jesus, ele foi bem claro quando ele fala que no mundo a gente ia ter aflição, no mundo a gente ia ter dificuldade. Ou seja, desde o início de Gênesis, Deus já falou que o homem ia trabalhar e com o suor do seu rosto ele ia conseguir o seu alimento, conseguir as suas coisas. Ou seja, não é simplesmente você chegar, pedir que você vai achar que vai receber e você vai aceitar Jesus, você não vai ter dificuldade, você vai ver uma vida regada, você não vai ter, um dia não vai faltar nada na sua casa, você vai estar sempre com a sua conta bancária cheia, e a gente sabe que não é verdade. E é uma doutrina perigosa. Então a gente tem que refletir e observar o que esses líderes estão falando por aí. E a gente sabe muito bem que o ensino esse ensino ele é focado em bens materiais, somente em bens materiais. E é isso. E não é focado na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus, o que Jesus fez por nós. E tem uma diferença em relação ao Evangelho. Quando olhamos para o Evangelho, vemos que Jesus nunca prometeu vida sem dificuldade. Pelo contrário, ele nos ensinou sobre o serviço, o amor ao próximo, o desprendimento dos bens materiais. Então, a teologia da prosperidade acaba correndo um risco muito grande. Por quê? De transformar a fé em uma espécie de comércio, onde o fiel dá esperança de receber algo. Ele dá esperança, ele chega a entregar algo, mas ele quer receber bens materiais, ele quer receber dinheiro. Ele não está nem se importando vamos dizer, até mesmo com o sacrifício, com a cruz de Cristo.
E essa é uma doutrina muito perigosa. E muitos acabam criando expectativa e que a sua fé é fraca. E quando, na verdade, o evangelho não se mede por dinheiro ou por bens materiais, mas o evangelho, ele se mede pelo sacrifício que Jesus ele fez na cruz por cada um de nós. E por outro lado, podemos ver que gera frustração e culpa quando as bênçãos da prosperidade não são alcançadas por essas pessoas. Muitos acabam até desistindo. Eu não vou mais para aquele lugar porque eu não quero mais saber de Jesus, porque prometeu que eu vou ser próspero, eu não vou ter dificuldade, eu não vou ter doença, eu vou ter só saúde. E quando essa pessoa chega e ela não recebe o que ela pediu, ela se frustra. E aí o que acontece? Ela acaba até mesmo nunca mais nem colocando os pés dentro de uma igreja, porque ensinaram para ela o evangelho da teologia da prosperidade. E não é esse o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. O evangelho de Cristo é o evangelho do amor, do perdão, do amor ao próximo, do ajudar o próximo. Esse é o evangelho de Cristo, de olhar para nossos irmãos, ajudar. E também tem aqui uma comparação com a teologia da prosperidade com a teologia da libertação. Quando comparamos a teologia da libertação, por exemplo, vemos uma diferença grande. Enquanto a teologia busca prosperidade, a teologia da libertação busca justiça social, defesa dos oprimidos. Ela entende que a fé cristã deve transformar a realidade e promover qualidade, seguindo o exemplo de Jesus, que se importava com os pobres, que se importava com os menos favorecidos. E é isso. E essa é a diferença da teologia da prosperidade e da libertação, porque quando Jesus vem, ele vem para nos libertar, para nos libertar das nossas mazelas, daquilo tudo que nos separa de Deus. Também vou deixar aqui uma reflexão sobre a pastoral na comunidade. Como que eles devem agir, como que eles devem fazer para deixar claro essa questão na comunidade, nas igrejas, para os nossos irmãos, para ter essa compreensão, para não se deixar enganar. Como futura teóloga, eu acredito que a igreja precisa ter o equilíbrio dessas ideias. E é importante falar da esperança, da vitória, sim, que com Jesus a gente tem saúde, a gente tem vida, a gente também tem uma vida que o Senhor, Jesus, ele não vai deixar faltar nada para a gente, mas sem esquecer da humildade, da cruz e da graça, sem esquecer da prática que Jesus nos ensinou, sabe? A prática pastoral deve ensinar que Deus se preocupa com o nosso bem-estar físico e emocional e espiritual, mas que o verdadeiro tesouro está no relacionamento com Ele, na vida com Ele, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de se desprender aqui, deixar os bens materiais, os bens materiais, pessoas que ficam ali só focadas nos bens materiais. E a Bíblia fala que a gente não tem que acumular tesouro aqui na terra, mas lá no céu, porque lá é que está o nosso tesouro. E as comunidades de fé precisam se ligar, ter lugares de aconselhamento, partilhar, solidariedade, onde a prosperidade é visto como bênção para servir e não para se exibir. Ou seja, as bênçãos para servir e não para se exibir. Que a gente possa compreender que a teologia da prosperidade não é uma teologia que está de acordo com a palavra de Deus, mas a teologia da verdadeira é aquela que olha para a cruz de Cristo. E aqui
eu já deixo finalizo o meu trabalho.